aqui para conversar com vocês sobre filosofia como amor e transformação. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins, e também aluna, porque todo mundo que é professor em Nova Acrópole também é aluna, então tem 12 anos que eu estudo filosofia em Nova Acrópole. E hoje eu vim falar com vocês sobre esse tema que é um tema tão cativante, um tema tão profundo, e que eu falo para vocês, mesmo depois de 12 anos estudando filosofia, eu ainda não entendi completamente o que significa isso, e a cada dia que passa, parece que eu entendo mais, parece que me aprofunda mais e que fica mais bonito essa ciência, essa arte que nos leva a encontrar um pouquinho mais de sabedoria, de conhecer mais sobre si mesmo, entender os processos da vida, os processos da natureza. Então eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um curtir aqui, isso é muito importante pra gente. Todo o trabalho que nós fazemos aqui é voluntário, então todo mundo que atua em Nova Acrópole é voluntário e a gente está aqui realmente para levar a filosofia e levar esses ensinamentos para ajudar as pessoas a viverem de uma forma melhor, não sofrerem tanto com a vida, entender os processos, entender mais a si mesmo e ser um ser humano melhor para a gente melhorar o mundo, porque está precisando, né? A gente está passando por momentos muito complicados de muita disputa, muita briga, muita guerra, muita falta de compreensão uns dos outros. E nós sabemos que essa falta de compreensão do outro, na verdade, nasce da falta de compreensão de nós mesmos. Então, por isso que a gente cria esse canal, por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês hoje, para nos ajudar a ajudar vocês e também, de alguma forma, eu, né, quando eu tô preparando, também aprendo muito a ser um ser humano melhor. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre um texto da professora Délia Stenberg Guzman, que é a nossa presidente honorária de Nova Acrópole. Ela foi presidente internacional da Nova Acrópole durante muitos anos. Eu tive a honra já de ter aula com essa mulher maravilhosa, que tem uma sabedoria, de uma profundidade, de uma beleza, a forma como ela escreve. Eu sou simplesmente encantada pela professora Délia. Ela tem diversos livros publicados, Jogos de Maia, O Herói Cotidiano, são livros belíssimos que eu recomendo que vocês leiam também. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de alguns livros dela para vocês lerem. E ela escreveu diversos artigos, diversas reflexões. E hoje eu trouxe uma reflexão bem curtinha que ela deixou sobre o que é a filosofia. E eu vou explicar um pouquinho os tópicos que ela aborda, porque eu acho que é muito importante nós entendermos profundamente o que significa a filosofia. Porque com o passar do tempo, com as transformações do pensamento histórico, da sociedade, às vezes tem uma tendência maior ou menor em relação às ciências e em relação à filosofia também. Hoje, o que muita gente entende como filosofia é muito diferente com o que se entendia a filosofia nas tradições clássicas. E é justamente por isso que nasceu a Nova Acrópole. A Nova Acrópole nasceu para resgatar esse sentido prístino da filosofia, esse sentido original da filosofia que se perdeu muito lá depois de René Descartes e muito também depois do positivismo. Então a gente sabe que lá durante o período de René Descartes, no século XVII, século XVIII, o processo racional e lógico ficou muito mais evidente, foi muito mais estimulado. O que não é ruim, isso é ótimo, mas não podemos perder um outro ponto de vista, que é outra parte, que é a relação com as ideias. Então, muitas vezes a gente percebe que a filosofia, ela fica num campo apenas material, apenas de explicação, apenas de tentar entender a sociedade, de crítica social, e se esquece do sentido original, que é a busca da sabedoria. Então, a filosofia, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. Filosofos. Então, por isso que o artigo vai falar, né, da filosofia como amor e transformação, porque todo amor gera transformação. Então, vamos ver como ela começa o texto aqui? Ela fala assim: se a filosofia é amor à sabedoria, em virtude desse amor, deve surgir o movimento. O amor não pode permanecer quieto, pois busca o que necessita, o que anseia. Então, essa palavra, filosofia, ela já traz um dos grandes mistérios, que é o mistério do amor. E dizem que essa palavra nasceu com o grande filósofo Pitágoras.
Sim, Pitágoras era filósofo. Muita gente não sabe, mas Pitágoras ele foi um grande filósofo, um matemático, né, que nós conhecemos bastante por conta da escola. Ele foi um grande religioso, tanto que a Igreja Católica pegou um pouco dos seus ensinamentos e levou para a doutrina católica também. Ele foi um grande músico. As 7 notas musicais, como nós conhecemos hoje, foi descoberta por Pitágoras. Ele foi um grande astrônomo. Ele era um grande sábio e tinha uma escola de filosofia, a escola pitagórica, que tinha lá na Grécia Antiga, lá em Samos, na cidade de Pitágoras, onde ele, a esposa dele, a filha, os seus discípulos davam aula de filosofia e trouxeram então essa palavra junto com esse movimento filosófico, porque até então dizem que essa palavra não existia. Pitágoras ele passou um tempo estudando na Índia e também no Egito e depois voltou para a Grécia para abrir a sua escola de filosofia. E aí dizem que um dia um discípulo perguntou para ele: Mestre, o senhor é um sábio? E ele respondeu: Não, eu não sou um sábio, eu sou um amante da sabedoria. E aí dizem que surgiu então essa palavra filosofos, amante da sabedoria. Então é um amor, e todo amor ele gera movimento. Todo amor ele faz com que o amante se mova em direção ao amado. Ele gera essa motivação de ir em direção, de ir até aquilo que se busca. E o filósofo busca a sabedoria, que também pode ser traduzido como verdade. Inclusive Platão, no livro Fédon, ele fala isso, deixa isso de forma muito clara. Ele fala, olha, pode falar o que quiser, mas o filósofo, o que ele busca mesmo é a verdade. Essa é a busca do filósofo. Então a sabedoria também pode ser traduzida como verdade. A gente tem aqui no nosso canal do YouTube uma palestra muito bonita da professora Lúcia, do texto de Sirihan, chama Verdade ou Imagem da Verdade, que ela fala um pouquinho sobre o que é a verdade, para quem quiser entender um pouco mais sobre esses conceitos. E eu recomendo que vocês assistam, que essa palestra é maravilhosa, o livro de Sirihan que ela baseou é maravilhoso, que fala sobre isso. Então, a filosofia, nesse sentido original, ela gera esse movimento, ela gera esse mover-se em direção à sabedoria. Então, para uma pessoa ela ser considerada um filósofo segundo essas tradições, ela tem que ter esse estilo de vida que busca a sabedoria. Então, não é simplesmente ler livros, fazer um curso, faço curso de filosofia na Nova Acrópole, sou filósofo. Não necessariamente. A filosofia tem muito mais a ver com esse estilo de vida, de tudo que eu vou fazer, eu vou ter como plano de fundo a busca pela sabedoria. E não vai medir esforços para encontrar essa sabedoria. Quando nós amamos algo, nós vamos em direção àquilo. Nós passamos por cima da nossa preguiça, dos nossos egoísmos, das nossas dificuldades. Sabe? Quem é mãe, pai, sabe disso. Às vezes, pelos filhos, os pais fazem coisas que eles nunca imaginaram. Por quê? Porque não é para eles, é porque eles estão indo em direção ao que ele ama. É a mesma coisa o filósofo deveria fazer. Ele deveria ir em direção à sabedoria. Superar os seus próprios limites, superar os seus vícios, superar os seus preconceitos, os seus medos, para encontrar a sabedoria. Então, por isso que a filosofia ela tem relação com amor e com transformação e com movimento. Aí ela continua falando assim: ser filósofo requer movimento, porque é um amor que sempre pede mais e impulsiona a andar para consegui-lo. E para explicar um pouquinho o que é o amor, vou pedir a ajuda de Platão, lá no livro O Banquete, ele vai explicar o que é o amor. Ele vai falar sobre o mito do nascimento de Eros, o deus do amor. Então dizem que no dia do nascimento de Afrodite, estava tendo uma festa no Olimpo, e vários deuses foram chamados. Poros, o deus da abundância, foi um desses deuses que estavam lá festejando, bebendo, se divertindo pelo nascimento da deusa da beleza e também do amor, Afrodite. E Pênia, que era a deusa da escassez, ela, por conta de ser a deusa da escassez, não podia entrar no Olimpo. Então ela ficou do lado de fora recolhendo as migalhas que caíam. E ela estava lá do lado de fora até que Poros foi embora. Só que ele tinha bebido muito e ele acabou caindo em frente ao Olimpo e dormindo. E Pênia, então, se aproveitou desse momento e teve um filho com Poros. E dessa união nasceu, então, Eros, o deus do amor. Antes de alguém falar qualquer coisa, gente, lembrando que mito não é para ser compreendido com a mente racional. Mito é simbólico. Então, na verdade, esses mitos não é que os gregos acreditavam que isso aconteceu mesmo, que Platão acreditava que isso aconteceu, não. É uma forma simbólica de explicar uma ideia. E, nesse caso, a ideia do amor. E o amor
que ele traz nesse mito, por que o amor ele é filho de Poros e de Pênia? Porque o amor, ele então é filho da escassez e da abundância. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é carente, ele é preenchido. Ao mesmo tempo que ele é busca, ele é completude. Por isso que o amor é tão complexo de ser compreendido, porque ele parece antagônico. Nós buscamos aquilo que nos falta. É como se a gente já tivesse, mas ao mesmo tempo a gente não tem. Então nós nos movemos em direção àquilo que nós sentimos que nos falta. Por isso que tem aquele poema belíssimo, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É uma grande contradição, um sentimento muito contraditório, que aparentemente é muito contraditório, porque ele busca essa unidade, ele busca a harmonização dos opostos e ele vai então se mover em direção àquilo que ele tem, mas que ele sente que falta. Por isso que a filosofia é o amor à sabedoria, porque todo ser humano tem algum grau de sabedoria. Todo ser humano sabe alguma coisa, não existe ninguém tão ignorante no mundo que não sabe de nada. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Só que todo mundo também tem algo a aprender, porque não existe ninguém que é detentor da verdade. Não existe nenhum lugar que a verdade está. A verdade, ela está em todos os lugares e também com todas as pessoas. E ao mesmo tempo não está em nenhum lugar e com nenhuma pessoa. Por isso que o amor à sabedoria, a filosofia, tem muita relação com esse movimento. E tem muita relação com essa atitude de você querer aprender aonde, em qual momento. Só quando eu estou lendo um livro, só quando eu estou assistindo uma palestra, só quando eu estou assistindo uma aula, não. Aprender em todos os momentos. Aprender quando eu estou observando a natureza. Aprender quando eu estou convivendo com as crianças. Quando eu estou convivendo com os meus colegas de trabalho, com a minha família, com os meus amigos. Quando eu estou jogando vôlei com os meus amigos. Quando eu estou na praia curtindo férias. Todos os momentos da nossa vida. E com todas as pessoas nós podemos aprender algo. Porque ninguém é detentor da verdade. Mas ao mesmo tempo, todo mundo tem um pouquinho dessa verdade. Por isso que esse processo filosófico é muito mais uma forma de vida, uma forma de viver, do que simplesmente teorias e compreensões teóricas. Então é muito bonito esse mito que Platão traz para explicar o que é a filosofia. Então o amor, lembre-se sempre disso. É essa atitude de se mover em direção a algo que você sabe que você tem, mas que você também sente falta. E aí ela continua o artigo falando o seguinte: ser filósofo requer movimento porque é uma atualização permanente de tudo o que se sabe ou se crê saber, reler o que se leu, voltar a escutar o que se acreditava ter entendido, porque essa nova busca proporciona novos tesouros. Isso aqui, gente, é muito bonito. Muita gente, ainda mais no mundo de hoje, onde existe uma busca desenfreada por conhecimento, por impactos, estímulos mentais e emocionais, toda hora a gente quer novidade. Mas esse sentimento de toda hora querer uma novidade nos afasta da sabedoria, porque a sabedoria tem muito mais a ver com aprofundar naquilo que você já sabe. Tem muito mais a ver com você buscar a perfeição nos seus gestos, buscar a perfeição naquilo que você faz todos os dias. E aí é muito importante a gente refletir sobre uma questão da rotina, porque muita gente acha que rotina é uma coisa negativa, e na verdade, não. A rotina, ela vai nos proporcionar aprofundar na vida. Então não é, todo dia eu tenho que arrumar minha cama. Sim, e por que você não tenta todo dia fazer isso de uma forma mais perfeita? Com mais ordem, mais beleza, mais consciência, mais atenção. Porque se todo dia você for fazer uma coisa nova, vai ser difícil aprofundar. Vai ser difícil entrar em contato com esses aspectos mais sutis. Então a rotina, ela ajuda a gente a entrar em contato com esse algo mais profundo. E isso está completamente ao contrário do que é promovido hoje. A nossa mente, quando ela é muito materialista, ela fica toda hora desejando novidade. E o filósofo, ele tem que entender que, na realidade, a sabedoria, ela está em aprofundar naquilo que já sabe. A gente fala, né, que na escola, por exemplo, nós lemos alguns livros, como o Bhagavad Gita, que é um dos primeiros livros que nós estudamos no curso, e logo depois a gente estuda de novo, lá na matéria de filosofia moral, e se eu pegasse hoje para ler o livro, eu acharia o livro maravilhoso de novo, ia parecer outro livro para mim. Por quê? Porque é incrível essa capacidade que a nossa consciência tem de rever os mesmos pontos, só que por um outro ponto de vista, por um ponto de vista mais profundo.
Então hoje essa visão mecanicista da vida e de buscar só o que eu vou receber em troca faz com que a gente queira novidade toda hora e que se satisfaça apenas com a parte material, sem perceber que na verdade nós precisamos nos conectar com tudo aquilo que nós fazemos, com as pessoas com que nós estamos em convivência, nós precisamos aprofundar na vida. E essa visão então da rotina, dessa repetição, ela é muito útil para nos ajudar a entrar em contato com esses aspectos diferentes da vida. Então, cuidado com essa mentalidade, porque a mentalidade hoje em dia é essa, né? Cada dia uma novidade, uma coisa diferente, tudo muito rápido, muito estímulo, e isso nos afasta dessa parte mais profunda da vida, dessa parte que está escondida para quem tem essa capacidade de ver com profundidade. Então não pode ser apenas prático, tem que ser algo também que transmita beleza, que transmita bondade, que traga alegria. Isso é o que algumas tradições chamam de cerimonial. Uma vida cerimonial não é uma vida cheia de símbolos esquisitos ou de, sei lá, ritos, né, de práticas estranhas. Não, uma vida cerimonial é uma vida com sentido. A professora Lúcia fez uma palestra sobre isso também, né, explicando o que é a cerimônia. Nesse sentido que Confúcio, por exemplo, o filósofo chinês, falava, uma vida cerimonial é uma vida em que tudo o que você faz entra em contato com o mundo do espírito, com o mundo espiritual, o que poderia para Platão chamar de o mundo das ideias. Então, tudo que eu faço entra em contato com algo mais profundo. Por exemplo, quando eu estou tomando banho, eu não só estou higienizando o meu corpo, eu também estou aproveitando esse momento para tirar tudo o que não faz sentido nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Quando eu estou me preparando, me arrumando, passando uma maquiagem, né, para vir para cá hoje para dar palestra para vocês, eu passei um batom, arrumei meu cabelo. Por quê? Porque não é só para vocês verem que eu sou bonita, ou uma questão de vaidade, não. É para eu trazer a beleza em todos os aspectos. Então, enquanto eu estava me arrumando, eu estava pensando que eu queria trazer os meus melhores pensamentos, os meus melhores sentimentos, para esse momento aqui de encontro com vocês. Então isso é uma vida cerimonial, não é só uma coisa prática, não é só se arrumar, não é só tomar um banho, não, tem um sentido por trás, eu estou me purificando, me tornando um ser humano melhor, me preparando de uma forma mais profunda para aquilo que eu vou viver. Quando eu estiver comendo, como fala Khalil Gibran, eu não estou só me alimentando, não estou só comendo, eu estou usando a energia de um outro ser. Então uma planta, um animal se sacrificou para me dar energia. O que eu vou fazer com a energia desse ser? Então isso é uma vida cerimonial. Então não é simplesmente o ritos, né? É você dar sentido à vida. E a rotina nos ajuda a fazer isso. E quem tem uma vida assim, a vida nunca fica chata, nunca fica monótona. Você não tem desejo de coisas muito fora, assim, né? Ai, tem que viajar, tem não sei o que. Não, a vida simples te satisfaz. Você fica preenchido com esse outro aspecto, uma outra dimensão da vida, que não é só uma vida prática. A gente percebeu muito isso na pandemia. E na pandemia nós ficamos muito restritos, muitas vezes dentro de casa, num ambiente muito restrito, né, evitando sair de casa, e muita gente não conseguia ficar feliz, ficar bem, porque sentia essa necessidade. Então é quase que uma terapia ocupacional, a gente fica se ocupando de várias coisas e esquecemos de nós mesmos, esquecemos dos aspectos mais profundos da vida. Então esse amor, essa sabedoria, essa forma de viver a filosofia nos traz também uma forma mais profunda de viver o cotidiano, de viver a sua rotina. Depois ela fala assim, ser filósofo requer movimento porque é uma atualização permanente dos meios a serem empregados para conseguir os resultados propostos. Não somos sempre os mesmos. E o que ontem pode ter sido uma ferramenta, hoje pode ser um obstáculo no caminho. Então, isso tem a ver com o que eu acabei de falar, e tem muito a ver com aquela frase de Heráclito, né, que ninguém nunca pode banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo e a pessoa também não é mais a mesma. Nós sabemos que até as nossas células do nosso corpo estão em constante transformação. Então, nós não somos mais os mesmos, nem fisicamente. A gente está toda hora em transformação. Quanto mais em relação aos pensamentos, em relação às nossas emoções, que toda hora está mudando. Então, ser filósofo requer, então, essa atualização permanente. Porque o que é mais comum? Uma coisa funcionou, eu quero repetir. Funcionou para uma pessoa, aí eu quero uma fórmula. Eu quero um tutorial. Ah, como é que eu faço para ser feliz? Segue esse tutorial aqui, passo o número 1. Não é simples assim, porque o ser humano, ele requer algo
que não é algo estático, não é um tutorial, não é uma lista que você tem que fazer para atingir a sabedoria, atingir a felicidade, atingir o amor. Ele requer inteligência, ele requer que a cada momento você saiba se posicionar corretamente. Hoje muita gente fica falando dos robôs, né? Ah, que o robô vai tomar o lugar do ser humano. Na verdade, ele já tomou o lugar porque o ser humano está robotizado. Ao invés de nós buscarmos viver e entrar em contato com a vida através da nossa inteligência, através dos nossos valores, nós em geral estamos sendo programados. Nós temos uma programação e repetimos essa programação. Ah, minha família sempre fez assim, todo mundo sempre fez assim, eu fiz isso com o fulano, então com outro fulano vai dar certo. E aí quando a gente vai agir na vida, a gente tenta fazer igual, não dá o mesmo resultado. Ou a gente tenta copiar outra pessoa, não dá o mesmo resultado. Por quê? Porque a vida exige essa atualização aqui que ela está falando. Exige inteligência. Por isso que o robô, ele nunca vai substituir o ser humano. Ele pode substituir seres humanos robotizados, que é o que nós temos hoje. Mas um ser humano inteligente, um ser humano que entra em contato com esse mundo dos arquétipos, com esse mundo da sabedoria, um robô nunca vai conseguir. Um robô nunca vai criar uma nona sinfonia, ele nunca vai criar uma Mona Lisa, ele nunca vai descobrir a teoria da gravidade, ele nunca vai descobrir essas coisas, porque ele tem uma programação e ele segue a programação do Criador. Então, o ser humano, ele não é para ser programado, ele não é um robô. Ele tem que entrar em contato com essas ideias, ele tem que entrar em contato com esse mundo da sabedoria. E aí, quando ele entra em contato com esse mundo, ele vai saber adaptar as formas e vai saber adaptar os passos que ele tem que fazer para atingir o resultado final. Então, isso é o que muito se fala, que é entrar em contato com Deus. Por isso que na tradição grega falava, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então entre em contato com esse aspecto mais profundo de si mesmo. Entre em contato com as virtudes humanas, com essa sabedoria, que você vai ter acesso então à inteligência, e essa inteligência vai fazer com que você seja um criador, porque agora você vai participar da inteligência da vida. Você vai ser o criador. Você vai ajudar a vida a ser criada. Então é um aspecto muito profundo e que hoje, por conta dessa forma de vida materialista, essa educação, que não tem nada de educação e sim de informação, isso de colocar todo mundo numa caixinha, está afastando o ser humano dessa sabedoria. Por isso a necessidade da filosofia, porque a filosofia nos obriga a nos movimentarmos e a toda hora estar nos atualizando nas nossas formas, saber que a gente tem que sempre melhorar, sempre dá para melhorar e entrar nesse fluxo da vida de evolução. Tudo na vida está evoluindo, o ser humano também. Então, se a gente não tenta melhorar a cada dia, a gente vai ficando para trás. Porque no mundo que tudo avança, quem está parado, retrocede. Então, nós precisamos estar toda hora se atualizando, toda hora melhorando, refletindo o que eu posso melhorar, como que eu posso fazer de uma forma mais bonita, mais profunda, com mais felicidade, com mais alegria, que gera mais amor, que gera mais bondade. Então, requer esse movimento. Por isso que se fala muito da Afrodite de ouro, essa eterna juventude. Quem é filósofo é eternamente jovem, independente da idade. Por quê? Porque nunca cansa de aprender, nunca cansa de se atualizar e sempre está querendo enxergar a vida por um aspecto diferente, aprender com todas as pessoas, nunca vai perder a esperança, porque todo momento está se movimentando. Então é muito importante a gente ter essa atitude perante a vida. E isso é uma atitude filosófica. O outro ponto que ela vai trazer aqui, uma revisão e transformação de si mesmo. A revisão é uma forma de renascer todos os dias. Então é isso que eu falei agora há pouco, né? Essa Afrodite de ouro. Sempre se é jovem quando o coração está banhado por um ideal de juventude. Sempre se é jovem quando sabe que a vida não cessa, que a fonte ainda está jorrando muita coisa e que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Isso é uma coisa muito bonita que a gente vive aqui na Nova Acrópole. Tem dentro de uma sala de aula, por exemplo, eu tenho uma turma, que na mesma turma tem uma aluna de ensino médio e um juiz, na mesma turma. E isso é natural, um não é melhor que o outro e um aprende com o outro, cada um traz uma visão diferente da vida. Isso é muito bonito, é algo muito bonito que a gente vivencia aqui na escola. A todo momento nós estamos entrando em contato com pessoas de idades diferentes, profissões diferentes, de lugares diferentes, e a gente percebe que é aí que nós podemos ter essa união.
aí que nós podemos unir os seres humanos, porque essas coisas não fazem diferença nenhuma quando nós estamos falando de uma busca da sabedoria. Então a sabedoria, ela requer esse renascer todos os dias. Todo dia ser um ser humano diferente. Platão, ele falava que a gente tem que aprender a morrer todos os dias. Ou seja, todo dia deixar alguma coisa para trás, uma ignorância, um preconceito, um vício, um medo, um trauma. Todo dia renascer, todo dia ser um ser humano melhor. Depois ela vai falar uma compreensão por aqueles que nos rodeiam, por seus sonhos e necessidades. Isso aqui eu acho que é uma das coisas mais importantes para o momento atual que a gente está vivendo. Compreender o outro, saber que você não é dono da verdade, que não tem ninguém nesse mundo que está 100% certo ou 100% errado. Saber que pedir para um ser humano que ele não erre é uma das atitudes mais desumanas que nós podemos cometer, porque todo ser humano vai errar. Essa é uma das certezas que nós temos na vida. Nós vamos errar, outras pessoas vão errar. Então nós estamos vivendo um processo muito desumano, de colocar pessoas em caixas, de um maniqueísmo, de esse aqui é 100% certo, esse aqui é 100% errado, de uma avaliação distorcida da realidade, e que quando a gente vê isso, por exemplo, na política, quando nós vemos isso relacionado a movimentos sociais, movimentos científicos, movimentos filosóficos, a gente percebe que isso na realidade é um reflexo do que nós estamos vivendo no nosso cotidiano, com as pessoas à nossa volta. Nós nos fechamos para as pessoas à nossa volta, achamos que temos a verdade muitas vezes, não nos abrimos para as pessoas. Então é muito importante o filósofo, ele compreender o outro. Isso não significa concordar com o outro, significa entender por que essa pessoa pensa assim. A gente vive agora, né, nesse momento de cancelamento, as pessoas não podem cometer um erro mais que elas são colocadas na fogueira da internet. Isso é muito parecido com o que a gente viu na Idade Média. Então não é concordar e nem aceitar de forma passiva o que as pessoas estão fazendo. Não, existem meios para corrigir o que as pessoas fazem se ela cometeu um crime, por exemplo. Mas cada um se achar dono da verdade e depois querer praticar a pena, né, aplicar a punição a partir da sua visão àquela pessoa, olha o perigo que a gente está correndo como sociedade. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a filosofia como amor e transformação, nesse ponto de vista de compreender o outro, se faz muito necessário. Porque nós estamos voltando a esse pensamento lá da Idade Média, né? Os que pensam como eu, tá tudo bem. Os que não pensam, fogueira. Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa individualmente refletir. E não é pra gente olhar isso aqui, que é engraçado, né? A gente fala essas coisas aqui, a pessoa, meu vizinho, porque tal movimento político tem que pensar isso. Não, a gente tem que pensar na gente. Eu, vocês, nós. Nós fazemos isso no nosso cotidiano. Nós estamos nos afastando das pessoas e julgando as pessoas a todo momento sem essa visão de compreensão. Então não é para ficar pensando naquela pessoa, não, pense em você. Em quais momentos da sua vida você não fez isso? Eu, com certeza, em vários momentos da minha vida, eu acabo não compreendendo as pessoas, agindo dessa forma, e a todo momento eu tenho que me policiar, revisar, me atualizar para ser um ser humano melhor. Então a proposta aqui é essa, você refletir sobre você, e não para ficar mais crítico, julgar mais ainda o outro, né? Claro que isso vai dar uma visão melhor de compreensão da sociedade, do movimento político que a gente está vivendo. Aliás, a política é um dos aspectos que nós estudamos aqui na Nova Acrópole, uma visão ampla, de cima, não essa visão partidária da política que nós temos hoje, justamente para compreender esses movimentos, de onde vêm esses movimentos, mas principalmente para a gente perceber que esse movimento político é um reflexo do que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, por isso a importância da filosofia como amor e transformação, para todo momento a gente rever as nossas atitudes e principalmente em relação à nossa convivência. Eu estou compreendendo os outros? Se você, com filosofia, está ficando mais chato, mais incompreensível, está julgando mais as pessoas e se relacionando pior com as pessoas, você está fazendo alguma coisa errada. Porque a filosofia, ela tem que proporcionar exatamente o oposto. Ela tem que te aproximar das pessoas.
Ela tem que fazer com que você goste mais de estar com as pessoas e aprenda mais com todas as pessoas, de todos os níveis intelectuais, sociais, de todas as idades, com uma criança, com os animais, com as plantas, com as pedras. Eu tenho um aluno, tinha um aluno aqui na escola, o Bruno, não sei se ele vai me assistir, se ele estiver assistindo, um abraço, Bruno, que mudou lá para a Austrália e ele é geólogo. Eu achava tão bonita a forma como ele falava das pedras, às vezes ele vinha explicar, mostrava uma imagem, é tão bonito, ou seja, ele trazia aspectos mostrando que até as pedras têm algo para nos ensinar. Olha só, a gente pode aprender com tudo. Então essa atitude de compreensão do outro, ela é muito importante para esse processo filosófico. Ela é muito importante para que a gente consiga aprender e ser mais sábio, porque a gente vai poder aprender com todo mundo. Então, nós não podemos exigir que as pessoas não errem. E nós temos que aprender com os erros dos outros, para a gente também não errar. E também saber que nós vamos errar. Nós vamos cometer erros, isso é natural. Então pedir desculpa quando tem que pedir desculpa e continuar a vida, porque é natural que nós erramos. Nós vamos errar e entender e compreender que todo mundo é assim. E ela finaliza com uma frase que não tem falando de quem é, mas eu acredito que seja de Confúcio, que fala o seguinte: fazer as coisas por si mesmo é próprio dos sábios, mas não ter com quem aprender é próprio dos ignorantes. Nós podemos aprender com todas as pessoas. E quando nós entramos em conflito com o pensamento de outra pessoa, na realidade esse conflito, ele deveria, em vez de distanciar as pessoas, ele deveria trazer uma nova solução. No mundo espiritual, 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5. Porque não é somar a opinião de um com a opinião do outro. É juntos entrar numa harmonia e conseguir trazer um outro aspecto, um terceiro aspecto que sozinho nós não teríamos capacidade de entender. É por isso que existem os conflitos. É por isso que a gente precisa conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. Porque só assim nós vamos conseguir expandir a nossa compreensão de vida, expandir a nossa compreensão de mundo. Quando nós vivemos numa bolha, que é o que está acontecendo hoje, muito por conta das redes sociais também, nós só ficamos repetindo, escutando pessoas que repetem o que nós já sabemos. E nós não temos sabedoria. Então, se a gente ficar pensando, ficar se alimentando só de quem pensa igual a nós não vamos atingir sabedoria nunca. Nós temos que ver a vida por outros aspectos, se abrir para outros pensamentos, não se fechar, porque se a gente se fechar, a gente vai ficar cada vez mais longe dessa sabedoria. Por isso que é amor, por isso que é movimento, é se abrir, é você tentar ver a vida a partir do ponto de vista do outro. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre esse tema, né, o ponto de vista do outro, recomendo que vocês assistam. Então não é concordar com o outro, é entender por que o outro pensa assim. Por que essa pessoa, também querendo bem, ela chega numa conclusão tão diferente de mim? Qual é o aspecto da vida que ela está observando que eu não estou observando? Então, a gente conseguir ver a vida por todos os planos, aprender com todas as pessoas. Só assim nós vamos conseguir chegar um pouquinho mais próximo da sabedoria. E essa é uma atitude própria do filósofo. Então, o filósofo, ele está sempre aprendendo com tudo e com todos. Com as pessoas à nossa volta, principalmente, porque o ser humano é muito complexo, é muito diferente de uma pedra. A pedra ela é estática, mas o ser humano, ele, além da parte física, ele tem a parte energética, ele tem a parte astral, a parte mental. Então é onde a gente tem mais oportunidade de compreender a vida e de encontrar sabedoria, é convivendo com as outras pessoas. Então essa atitude filosófica tem muito a ver com isso, de compreender o outro e de se abrir para o outro. E também para tudo, então aprender com as plantas, aprender com o pôr do sol, com o nascer do sol, com as estrelas, aprender com tudo. Por isso que alguns falam, né, que quem precisa de livro não é o sábio, é o ignorante, nós que precisamos de livro. O sábio, ele lê na natureza. Ele vê um pôr do sol, ele entende algo. Ele vê o nascer de uma planta, ele entende algo. Ele vê o sorriso de uma criança, ele aprende algo. Ele convive com as pessoas à volta dele, ele aprende algo. A todo momento ele está aprendendo alguma coisa. Com tudo e com todos. Então esse é o estilo de vida do filósofo. O estilo de vida de ver para além das aparências. E de estar buscando sabedoria em tudo o que ele faz. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre essa visão da filosofia como amor em movimento. Espero poder trazer mais textos da professora Délia aqui. E quem tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo que a gente vai tentar responder. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.